professor! Olá, professora! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, vacinados, com energia, com muita saúde, para começar mais um ATPC de arte. E hoje a gente vai falar sobre a linguagem da dança, tão presente em nossos materiais, uma linguagem que faz parte do currículo de arte, que está no currículo em ação da secretaria, né? E nos movimentos aí que transcendem, né, as situações de aprendizagem, então, que está no volume 2, né, do bimestre, e que é uma linguagem tão importante quanto todas as outras. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da dança, algumas datas, né, vai ter um pouquinho de leitura, né, porque é difícil a gente guardar tudo de cabeça, mas eu vou procurar, assim, a gente conversar e saber toda a trajetória, todo o repertório da dança ao longo do tempo, né? E a gente conhecer alguns aí coreógrafos famosos que fizeram história, né? E que ao longo da dança foi desenvolvendo aí essa linguagem tão importante, tão presente aí, tanto nos nossos materiais quanto no nosso dia a dia, e que tem uma história, um marco aí, né, até chegar ao balé e todos os movimentos da dança contemporânea, clássica, neoclássica, né, que fazem parte aí da história dela, tá bom? Vamos lá? Muito bem, vamos falar sobre a dança, né? Então, uma linha do tempo sobre a história, né, da dança. E qual é o objetivo, né, dessa linha do tempo? É apoiar e subsidiar o trabalho dos professores, né, de vocês, em relação à linguagem da dança, né? Apresentando um panorama e suas origens, dos rituais primitivos ligados tanto à sobrevivência quanto às manifestações de caráter religioso e profano. Sua presença em festas palacianas, a chegada aos palcos e o momento de sua autonomia como arte. Muito bem. Os objetivos específicos, né? Então, promover momentos aí da nutrição estética, né? Que acompanha a nossa disciplina, né? Importante. Subsidiar os professores quanto às ações de planejamento de atividades na linguagem da dança. E falar um pouquinho, né? Sobre os elementos da linguagem, né? Que são nada mais do que as informações, os códigos, os símbolos, signos artísticos utilizados tanto individualmente quanto em conjunto, nos processos técnicos, formais, temáticos, poéticos, desde uma criação inventiva, criativa, nas linguagens que permeiam a nossa disciplina, tanto as artes visuais, a dança, o teatro e a música, né? E também formando esse hibridismo, né? Porque elas se dialogam entre si, essas linguagens, né? Trazendo o quê? Produções artísticas, colocando em contato com a singularidade de cada produção, de cada linguagem da arte, seja para a compreensão da passagem de um período ao outro, seja para perceber e compreender a singularidade de cada linguagem. Então, os elementos da linguagem estão presentes aí na nossa disciplina, né? E eles formam esse hibridismo das artes, né? A dança nada mais é que o próprio corpo do bailarino, a coreografia, a sequência dos movimentos que envolvem esse movimento da dança, o espaço físico, onde a dança acontece, os movimentos do corpo, as músicas, que podem ter um som ou podem ser feitas o movimento no silêncio, o palco, que pode ser convencional ou não, o figurino, o cenário e os próprios elementos constitutivos da dança. Uma linguagem particularmente que eu gosto muito. E depois de uma idade eu estou fazendo balé e estou adorando e recomendo a todos vocês, tá? Muito bem. Vamos ter agora um momento de apreciação. Eu gostaria de passar para vocês a Canis Dança com Shiva. Eu quero que vocês apreciem esse vídeo, né? E depois dialoguem aí com os seus alunos. O Festival de Cinema de Cannes celebra os 100 anos de Bollywood e Raghuram Manne, um dos bailarinos, coreógrafos e músicos mais emblemáticos da Índia, apresenta o seu primeiro filme.
Manet trabalhou com uma série de estrelas internacionais e treinou toda uma nova geração de Bollywood. Dance of Shiva é uma colaboração com o realizador francês Didier Belot e explora a dança cósmica do deus hindu Shiva. Bharatanatyam était pratiqué dans les temples. Para mim era importante trazer a mensagem quem é Shiva, porque está a dançar e qual é a sua filosofia. Porque muitas vezes os deuses indianos são confusos para os povos ocidentais. E para nós, Shiva é quem criou o mundo, o destruiu e o recria. É uma bela filosofia, não uma religião. Pensei que através da dança e da música poderia passar a mensagem da filosofia de Shiva, e é por isso que fiz este documentário. Esta dança cósmica gira em torno de gestos com significado. Shiva é representado com o seu damaru, o ritmo do seu pequeno tambor. Assim que bate o Om, o mundo tem a sua própria criação. As soon as he beats the Om, the world takes its own creation. And Shiva is wearing in his hair the Ganga. E Shiva usa o Ganga no seu cabelo, o rio sagrado da Índia. Shiva disse, eu protejo-te, não tenhas medo. Abracei todo o mundo, disse, não sejas ignorante, levantou a perna e também disse, eu estou aqui. Manet é também um mestre do Veena, o alaúde tradicional indiano. O filme Dance of Shiva vai ser lançado nos cinemas franceses no final deste ano. Muito bem. Então, o que fala esse vídeo, né? Fala do Festival de Cinema de Cannes, né? Que celebra os 100 anos da Bollywood, né? Você já deve ter ouvido falar. E não sei se eu vou conseguir falar, Raghunath Manet, um dos bailarinos, coreógrafo e músicos mais emblemáticos da Índia, você viu que era uma figura bem simpática, né? Apresenta seu primeiro filme. Manet trabalha com uma série de estrelas internacionais. O mestre Bharatanatyam, a dança clássica do sul da Índia, também treinou toda uma nova geração no Bollywood. A dança Dance of Shiva é uma elaboração com o realizador francês Didier Belot e explora a dança cósmica do deus hindu Shiva. Vocês sabem que esse deus Shiva, ele é muito apreciado na Índia, né, em toda a sua religiosidade. Então, é um pequeno insight ali interessante sobre esse filme, né, e gostaria de compartilhar aí com vocês. Espero que tenham gostado. A dança em sua linha do tempo. Então, esse material, teatro e dança, repertório para a educação, tá lá nas escolas, viu, gente? Dá uma olhadinha lá. Uns materiais antigos, eles compõem 3 livrinhos. É um material antigo, né, que veio para as escolas. E eu gostaria muito que vocês olhassem e vissem, né, na biblioteca. Com certeza deve ter esse material, tá? É desde o Cultura e Currículo, lembrei. E vocês podem estar olhando. E é bem interessante. Bom, aqui nesse material tem toda uma trajetória, né? Desde as danças primitivas, as danças milenares, então aí tem os anos, né? 500 antes de Cristo, o Egito, 2000 antes de Cristo na Índia, fala do século VII até o século III da Grécia, passando pela Idade Média, o século XI e XII, 13, 14, 15, 16, até o século XX, o balé romântico. Então tem toda uma trajetória, a dança moderna, os primeiros modernos, né? Também vai falar da pré-história anterior, a Idade Média, a dança neoclássica e a dança contemporânea de 1960 a 1980, tá? Então é um panorama, assim, só para a gente dar uma olhadinha para iniciar uma conversa.
Olhando aí para os primórdios, né, as danças primitivas, né, que eram executadas pelos homens na caverna, e seus movimentos eram registrados como uma arte rupestre, né, quer dizer, desenhos gravados na rocha e nas paredes da caverna. Era um meio deles se comunicarem, né? E aí temos a era paleolítica e mesolítica até o período neolítico, 6.500 a.C. Então, na era paleolítica, mesolítica, então a dança era relacionada à sobrevivência, no sentido de que todos os homens vivendo em tribos isoladas e se alimentando de caça e pescas, vegetais e frutos colhidos da natureza, criavam rituais em formas de dança que impediriam eventos naturais de prejudicar essas atividades. Em cavernas como Serra da Capivara, em Piauí, no Brasil, Fulton's Rock, na África do Sul, Altamira, na Espanha e Lacus, na França, podemos conhecer muitos desenhos dessas eras. Eles representavam cenas de pessoas em roda, dançando em volta de animais, vestidas com suas peles. São figuras correndo, saltando, imitando as posturas de movimento desses animais. Então, era uma forma deles coreografarem essas danças, né, de fazerem esses registros. Já no Neolítico, um homem deixa de ser nômade e fixa a residência em um lugar determinado. Começa a plantar para comer, criar animais, seguindo a agricultura e a pecuária, né, surgindo aí essas duas agriculturas, né. Os rituais e oferendas em formas de dança têm o sentido de festejar a terra, o preparo do plantio, celebrar a colheita e a fertilidade dos rebanhos. A identificação nesse período pela dança, com os movimentos e as forças naturais, representa uma forma de um homem sintonizar com o ritmo da natureza, auxiliando na programação de suas ações. A pintura rupestre em cavernas, representando um grupo de pessoas dançando, nessa figura a gente consegue observar, não é? E aí eu trago para vocês as danças milenares, então depois com calma vocês façam essa apreciação, que é bem interessante, a dança egípcia faraônica, a dança das rainhas do Nilo. Então observe os movimentos dessa dança, né, como as bailarinas gesticulam esses movimentos e converse com seus alunos sobre isso. Aí toda essa trajetória, né, 5.000 antes de Cristo no Egito, né, então as danças no Egito tinham um caráter sagrado e eram executadas em homenagens aos deuses, né. Então, aí tinha as deusas que eram homenageadas, a Hathor, da dança e da música, o do deus Bes, que considerava o inventor da dança, e ambos eram sempre atribuídos à fertilidade. O culto a Osíris, né, a quem era atribuído o ensinamento da agricultura aos homens, acontecia na cheia do Nilo, né, quando o rio estava cheio. Seu ritmo comandava os trabalhos de semeadura da colheita, que eram celebrados com danças da primavera. Muitas outras danças relacionavam aos deuses egípcios, eram executadas por chamadas de danças divinas ou sagradas. Acho que a gente já viu isso no nosso repertório aí do estudo, né? Amon acontecia, para o deus Amon acontecia a procissão da barca sagrada, no qual bailarinos acrobatas apresentavam suas proezas. As danças apresentadas por ocasiões também em festas religiosas, funerais, eram consideradas sagradas, né? Olha que interessante, nos funerais havia um mu, que eram personagens que surgiam de repente e vinham ao encontro do enterro. Dançando em duplas, acreditavam eles que os movimentos desses dançarinos asseguravam ao morto uma ascensão a uma nova vida. As danças profanas, que aconteciam em grandes banquetes, em honra aos vivos e aos mortos, também tinha essa intenção de recompensar a funcionários por ocasião de elevação de cargo. Olha que interessante, né? E aí eu trago a mudras da dança indiana, então depois com calma vocês olham e observem também que é muito bonita essa dança, né? E traduz aí muito o que a gente está dizendo aqui, né? Aí em 2000 antes de Cristo, a Índia, né? Então na Índia as danças têm origem na invocação a Shiva, a deus da dança,
com suas danças e músicas, os hindus procuravam uma união com a natureza, então, tipo uma atividade cósmica. Ela exprimia os eventos divinos, o ritmo estava associado à criação contínua do mundo, à manutenção desse mundo, à destruição de algumas formas para o nascimento de outras. Os vários tipos de dança tinham o mesmo princípio, né? O corpo inteiro deve dançar. Então, eram os olhos, os ombros, as mãos, os pés. Vocês vão observar nesse vídeo que elas dançam com todo o corpo, né? E cada gesto desse movimento tinha um significativo místico, afetivo, espiritual. Todos esses gestos da mão, que chamamos mudras, né? Eles têm uma expressão e um significado diferente. Não vê a fronteira entre a vida material e a vida espiritual, porque os indianos são muito religiosos, né? Pois para os hindus o corpo e a alma não estão separados. Suas danças são passadas aí de geração em geração, são chamadas de ragas. Cada raga tem as suas próprias cores, que representam certos poemas e referem além das estações do ano e até as horas do dia. Na Índia, a dança é ligada ao misticismo e à religião. As escolas de dança funcionam junto aos santuários. Olha que interessante, né? Então, trazer essa concepção, trazer essa história da dança, por exemplo, na Índia, é bem interessante. Aí também temos a companhia de dança grega, também é interessante vocês estarem olhando. Do século VII a.C. até o século III, na Grécia, a dança na Grécia sempre inaugurou rituais religiosos, mesmo antes de fazer parte de manifestações teatrais, né? Porque o grego é muito ligado ao teatro, né? Então, os cidadãos gregos acreditavam que no poder das danças mágicas usavam máscaras e dançavam para inúmeros deuses. Dionísio, né? Quem já não ouviu falar do deus da fertilidade do vinho, né? Então, em sua homenagem, os agricultores eles traziam uvas para os centros de Atenas e maciavam, né? Pisavam com os pés nesse movimento coordenado. E os pisadores deslocavam de uma forma que tinha um ritmo, cantavam, né, para dar esse ritmo, enquanto pisavam na uva para fazer o vinho. Em vários rituais, em cerimônias, durante dias, né? A dança era muito valorizada pelos gregos. Para eles, a perfeição da harmonia entre o corpo e o espírito estava integrada, né? Que deveria aparecer nesse movimento desse corpo todo modelado, né? Dirigido, né, graças ao esporte e à dança. Então, os gregos eram muito ligados a esse corpo, né, esse corpo perfeito, bonito, né. Então, as crianças já eram educadas para a guerra e acreditavam que a dança contribuía para o equilíbrio da mente e aprimoramento do espírito, né, e também dava agilidade necessária para a vida militar, né, conforme eles fossem crescendo. O gênero teatral comédia originou-se de cortejos populares e bailes de máscaras, muito apreciados no meio do povo grego. As danças apresentadas nessas comédias eram leves, eram ligeiras, com muitos saltos, piruetas e movimentos de rotação dos quadris. Então é interessante a gente ver ao longo do tempo esse percurso, né? Como que foi agregando valor a essa linguagem maravilhosa, que é a dança, né? Aí a festa cortese de Salterello também é bem interessante você estar lendo. Pena que eu não posso passar todos os vídeos aqui, senão a gente vai ficar só vendo o vídeo. Mas essa apreciação, gente, depois vocês façam assim com muito gosto, tá? Aí de 476 a 1453 temos a Idade Média, a chamada Idade das Trevas, né? Que nessa Idade Média foi para a dança um período muito contraditório, né? A igreja naquela época foi uma autoridade muito constituída, então as manifestações culturais eram proibidas, né? Porque a dança era vinculada muito ao pecado, os teatros foram fechados e eram usados apenas para manifestações religiosas. Mas olha que legal, né? Para abolir isso daí, né? E não conseguir interferir nas danças populares camponesas, né? Que eles faziam essa dança, né, para semeadura e colheita no início da primavera, né, e para não afrontar a igreja, essas danças eram muitas vezes camufladas, né, e utilizando personagens como anjos e santos, né, para que a igreja não ficasse em cima desses dançarinos, vamos dizer, para essas manifestações não serem tão assim incorporadas, né, tão mal vistas, né. Então é muito interessante isso
essa sacada que eles tinham, né, em relação a isso. Aí a peste negra, né, que veio, né, e assolou aí a população aí, né, a dança da morte. Então, nesse período do século XI a XII, é marcado pela peste negra e outras doenças epidêmicas que surgiram e assolaram a Europa toda, né, causando aí muitas mortes. As pessoas desesperadas dançavam freneticamente, né, para espantar a morte. E essa dança ficou conhecida como a dança macabra ou a dança da morte. Nosso currículo anterior fala sobre isso também, né? O teatro religioso medieval abordava essa temática, né, no Antigo e no Novo Testamento, como a vida dos santos, das aparições e milagres. As suas peças tinham um objetivo moralista, né? Então a dança macabra participava da história, na maioria das vezes em frente à boca do inferno, do cenário, como representação do castigo para a remissão do pecado ou flagelo da peste enviada por Deus. Então, tudo uma representação, né, sobre o que eles estavam passando e que foi muito marcante nessa época, né? Aí temos aí Toulouse, Glaglia e Volta, também é muito interessante essa dança, quero que vocês também depois apreciem. Aí no século XIII e XIV, então a arte dos trovadores, manestrés e jograis, que também aconteciam nas ruas, entre os castelos medievais, para o quê? Para alegar as festas, né? Esses artistas tinham o quê? Ensinar à nobreza uma dança lenta, a base dança, assim chamada por causa dos trajes pesados usados pelos castelãs, diferentes roupas usadas pelos camponeses, que lhe possibilitavam pular, rodopiar e dançar a halt dance. Né? Não sei se já viram, mas vocês vão ter essa oportunidade de olhar, então é muito interessante. Entre as danças executadas pela corte na Idade Média está a polonês, originada das danças de camponeses poloneses que aconteciam na frente das igrejas e que vai ser mais tarde, no século XIX, inserido em alguns balés, que a gente depois observa, né, em alguns balés, essas danças camponesas polonesas, né? Aí a gente tem aí renascencismo, né? Aí também é muito interessante, depois vocês olhem, né? Olha as roupas, né? Toda a vestimenta um balé muito bonito, né? Uma dança muito bonita. No século XV e XVI, com o movimento da renovação da vida social e cultural, a gente tem aí o Renascimento. Então, as cortes reais se transformaram, né? Tanto pela necessidade de ostentar aquela riqueza, né? Então passaram a comemorar com grandes festas, nascimentos, casamentos, aniversários, então vários festivais aí, né? No Palácio Família Médici, na Itália, em suas festas, eram apresentados espetáculos chamados de triunfos que simbolizavam sempre a riqueza e o poder. Em 1459, em uma festa de casamento, foi apresentado o primeiro triunfo considerado ballet. Olha que curioso. Em 1500, no Carnaval de Veneza, na encenação de triunfos, os dançarinos usavam máscaras bordadas com fios de ouro e pedras preciosas. Olha que chique! Leques de plumas e mantos de seda adamascada. Até hoje, né, gente? Até hoje, né? Com a pandemia não pôde mais. Mas a gente observa, né, o baile de máscara em Veneza, que é famosíssimo e é a coisa mais linda do mundo, né? Já em 1548, Catarina Médici casa-se com o Duque de Orleans, que se tornou Henrique II na França. O espetáculo era uma mistura de canto, dança e poesia e constituiu um passatempo para o rei e a corte. Os temas escolhidos eram sempre mitológicos. O rei participava e interpretava uma divindade que as pessoas da corte adoravam. A gente já viu muito em filmes isso, né? Em 1581, o primeiro balé da corte, o balé cômico da rainha, que era uma mistura de dramaturgia com comédia, durou 6 horas, havendo carros alegóricos, efeitos cênicos. A dança era exclusivamente masculina, olha que interessante. Mas nesse balé começou a participação de algumas damas de corte, formando o primeiro corpo de baile, bailarinos que realizavam movimentos iguais da história da dança. Do século XVI a XVII, a dança continuava ligada à situação da festa. Porém, na Itália, os personagens passavam a ser plebeus, vivendo paixões humanas. E aí que a gente tem aí nos nossos carnavais, Perrault, Alecrim, Colombina, né? Então, olha que interessante, de onde surgiu, né, esses personagens. Isso também é interessante, coloquei para vocês também depois darem uma olhada, uma degustada, né? No século XVII,
Já o rei Luís XIV proporcionou um grande desenvolvimento para a dança. Exímio bailarino, criou vários personagens para si próprio, como deus e heróis. Sua grande aparição foi o Rei Sol, aos 14 anos, no Balé Real à noite, derrotando as trevas usando um traje de plumas brancas. Então, olha que interessante, o rei Luís XIV proporcionou isso. Em 1661, Luís XIV fundou a Academia Royal de la Dança, chamada Comédia Ballet, que veio para substituir o ballet da corte. Aí já quase 1700, né, a dança saiu dos salões palacianos e chegou aos palcos dos teatros, ainda como uma mera coadjuvante de alguns trechos de ópera. Molière criou temas para o ballet, pois incluía cenas de dança em todas as suas comédias. A dança pertencia ao teatro, ainda não era uma arte autônoma, né? Então, veja, estava intercalada com o teatro, né? Fazia parte dele. E os intérpretes dos teatros eram ciganos, dançarinos e acrobatas que divertiam muito a multidão. Espetáculos como dança marcaram o início do seu envolvimento de sua autonomia como arte. O movimento assinalou a presença de coreógrafos e teóricos da dança, que passaram a ensinar em academias abertas e alunos de todas as classes sociais. A exigência de uma técnica mais refinada, como a Pierre Bouchard, músico e coreógrafo da Academia Royale, criasse as 5 posições básicas de pés para o balé, posições de braços e de cabeça que acompanham. E aí tenho mais aí um videozinho, né, curiosidade sobre a origem do balé, que também é legal vocês estarem acompanhando. E o balé, artistas que influenciaram a dança no século XVII. Então, o balé nasceu da união das acrobacias dos profissionais e da leveza e a graça da dança das festas da aristocracia. Então, ali começa a surgir no século. Então, vejam, no século XVII, o balé, né, artistas que influenciaram a banda. Então, o balé nasceu da união das acrobacias dos profissionais e da leveza e a graça da dança das festas da aristocracia. Então, aí temos aí 1713, Luís XIV cria uma companhia de dança para a Ópera de Paris. Os vestidos compridos e pesados impediram esse movimento, né, esse movimento vertical, né, da dança. Em 76, Mary Anne Coupes de Camargo, a primeira bailarina erguida por máquinas, quer dizer, alavancadas com rodana, né, então ela subia, né, no palco, ia dançar com movimentos verticais. Encurtou as saias à altura dos joelhos, facilitando a sua elevação e os movimentos de bateria dos pés. Olha só quando que surgiu. Marie Salé usa roupas mais leves, como túnicas gregas, vestimenta que ganhou popularidade com a moderna Isadora Duncan. O costureiro de ópera de Paris, Maillot, criou a malha, dando ao bailarino maior liberdade e mobilidade. Em 1760, Jean-Georges Noverre publica Cartas para a Dança. É um manifesto, né, que defendia a dança espontânea, com roupas leves, rostos expressivos, exprimindo aí ideias ou paixões. No século XIX, né, o balé romântico, né, então a gente tem toda uma trajetória do balé, né, então desde 1820, com Carlo Blasi, que é um estudioso da anatomia, escreveu o Tratado sobre a Arte da Dança, onde ele resumiu e codificou o que se conhecia até então sobre a dança, né? Então, em 1830, o balé romântico se desenvolve na França e vai para toda a Europa. Então, as histórias românticas mostravam, em sua maioria, um herói triste, capaz de morrer ou enlouquecer por amor. O balé modificou-se em busca desse novo mundo de sonhos. Os passos não serviam mais unicamente para a evolução da ação, mas estavam carregados de um conteúdo emocional profundo. Não vejam a preocupação de passar algo mais emocional e profundo ao balé, né? O balé criava um mundo de ilusão, esboçava o ideal das concepções românticas. Então, a fada, a feiticeira, o vampiro e outros tantos eles imaginarem seus personagens. O homem passa a ocupar um lugar subalterno no século XIX. A mulher foi levada a uma esfera sobre-humana e o homem deixou de ser herói e se limitou a elevar a mulher quando necessário. Modificações na técnica de dança, introduzindo então as sapatilhas de ponta, com roupas mais leves, permitiu a ilusão do etéreo da figura feminina
e facilitou a fluidez dos movimentos. Os coreógrafos enriqueceram o corpo do baile, os bailarinos dançavam movimentando-se em diversas direções do palco e não ficavam mais com molduras. Então vejam aí o desenrolar do balé romântico, né? Como que ele foi, assim, a sua configuração, né? Ao longo do tempo, como ele foi criado, né? Dentro das suas concepções aí românticas, né? O balé Gisele, que é muito bonito, também é um outro convite para vocês estarem assistindo, tá? E aí, artistas que influenciaram a dança do século XIX. Então, temos aí em 1832 Philippe Taglioni, né? Que apresentou um balé considerado carro-chefe do romantismo. A sílfide, que representava um ser sobrenatural, na figura de um jovem com asas em volta numa névoa, é muito bonito. As bailarinas vestiam saias brancas de tule, os chamados tutu, dando claridade e leveza à cena. A figura principal foi a bailarina Marie Taglioni, filha de Felipe, primeira a usar sapatilhas de ponta inventadas por seu pai, incorporando-as naturalmente à sua dança. Então, olha que interessante aonde e quando surgiu as primeiras sapatilhas de ponta, né? Aí tá falando, né, a importância de Taglioni na história, deve-se à renovação desse vestuário do balé, né? Porque assim popularizou o tutu, o corpete rígido e as meias de malha, exatamente como a gente pode estar observando hoje nas apresentações dos chamados balés brancos. A segunda estrela da dança romântica foi Fanny Esler, né, a bailarina de grande vivacidade, muito sensual, que contrastava com o estilo de Mary Taglioni. A italiana Carlotta Grisi, outra bailarina desse período, fez seus primeiros estudos no Teatro Scala de Milão, dirigido por Carlo Blasi. Em 1837, Carlo Blasi fundou a Academia de Dança de Milão. Em 1841, o poeta crítico Théophile Gautier criou Carlotta Grisi, o balé Gisele, que é lindo, né, demais. Uma obra considerada o grande exemplo do balé romântico. A dança é narrativa e identifica-se com a ação, que agradou ao público da época. Então, é um convite aí para você estar assistindo, eu coloquei aí para vocês, maravilhoso, né? O balé da Rússia é tão famoso que até hoje a gente tem histórias de bailarinos magníficos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, temos aí a fundação da Escola Imperial Russa, em 1738, né? Hoje o Kirov é um berço da tradição, que fez a glória do balé russo, né? Da Escola Imperial de Dança de Mariinsky, de São Petersburgo, mestres como Marius Petipa e Enrico Szegety encontraram campo fértil para seus ensinamentos, né? Então, nessa época. E aí, o que é? A união do estilo nobre francês ao forte virtuosismo italiano originou o método russo. Então, é a fusão do italiano com o russo, do italiano com o francês, né? Aí surgiu o russo. Mais vital e adequado ao temperamento físico dos bailarinos russos. Na década de 1890, montou 3 balés sob partitura, né? De Tchaikovsky, remontados e apresentados até hoje. A Bela Adormecida do Bosque, em 1890, o Quebra-Nozes, tão famoso, 1892, e o Lago dos Cisnes, que é lindíssimo, né, gente? 1895. Em 1900, o bailarino o coreógrafo Mikhail Foucault aderiu às ideias de Noverre, que defendia a fusão harmoniosa das artes, música, pintura e artes plásticas. Para ele, a dança não deveria se degenerar em pura técnica, pois seu valor estava na interpretação. Criou em 1904, com a música Camille Saint-Saëns, o célebre Pulseur, solo A Morte do Cisne, que a bailarina Anna Pavlova imortalizou, que é belíssimo. Aqui a gente tem um outro vídeo para vocês também assistirem depois, com calma, tá? No século XX tivemos grandes transformações, tanto nas tradições quanto nos valores adotados, porque chegamos à era industrial. Então nasce uma nova sociedade com outros anseios e necessidades. E aí configura-se a ideia da modernidade, comporta-se a noção do movimento, então, o surgimento do automóvel, do avião, as imagens do cinema, os corpos liberados pela moda, pelo esporte, são realçados pela iluminação elétrica. A dança também não podia ficar de fora dessa dinâmica, então foram buscar várias outras formas
que podem ser observadas em grandes tendências. O apego aos códigos, clássicos, remanejados de acordo com o gosto da época, então seguiam esse gosto da época, no balé neoclássico, na consideração daquelas antigas propostas de dança moderna e contemporânea. Aí temos Rudolf Laban, né, que é um marco e também que estava no nosso currículo anterior, está nesse aqui também, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. E outros pesquisadores do corpo que influenciaram a dança do século XX. Então, temos François Desartes, né, que vai ligar aí, que vai falar sobre a relação do gesto, da voz, que construiu a teoria de codificar das relações entre o gesto e a emoção, né? Então, para ele, as emoções são transmitidas principalmente pelo tronco, que é uma das características da dança moderna, né? A gente vê muito o movimento do tronco, né? Diferente da dança clássica, onde o rosto e as mãos são utilizadas para exprimir esses sentimentos, né? Então, essas pesquisas foram baseadas nos trabalhos de Isadora Duncan, Saint-Denis e Ted Chan. Émile Jacques Dalcroze, né? Jacques Dalcroze, desculpa. Como músico, ele constatou que para aprender música ficaria mais fácil se o corpo se interagisse aos movimentos rítmicos. Então, seu método pedagógico consiste em decompor o ritmo e dar uma interpretação ao movimento, instaurando uma relação estreita de dependência entre o movimento e a música. Então, ele faz essa relação, né? Entre o movimento e a música, contribui para o estabelecimento das fundações da dança moderna alemã. Rudolf Laban, tão conhecido, influencia mais direta e imediatamente esses dois coreógrafos, a Desartes e o Delacroze. Sua proposta é baseada em princípios básicos da linguagem corporal, movimentos simples aí do cotidiano, na maioria das vezes executamos automaticamente sem perceber, são transportados para a dança moderna de um modo mais inusitado, mais estudado, pensando o movimento e desse movimento de maneira artística, né? Tá? E aí a gente tem um exemplo aí no currículo em ação, né, do 6º ano, o volume 1 do 2º bimestre, uma situação de aprendizagem, né, na habilidade 06 de arte 10. O que vai falar essa habilidade? Explorar elementos constitutivos do movimento dançado, das danças folclóricas paulistas e brasileiras, abordando criticamente o desenvolvimento dessas manifestações da dança em sua história tradicional e contemporânea. Então, também é um convite para a gente olhar como as danças folclóricas contemporâneas e como as danças hoje estão inseridas no nosso repertório e na nossa cultura brasileira. Então, e aí tendo ali os objetos de conhecimento, os elementos da linguagem, os elementos constitutivos do movimento, a dança folclórica paulista e brasileira. Aí temos uma outra habilidade, experimentar e analisar os fatores de movimento, tempo, peso, fluência, espaço, como elementos que combinados geram ações corporais e o movimento dançado, então falando aí de Rudolf Laban, os objetos de conhecimento, os fatores de os elementos da linguagem, né? E os fatores de movimento, tempo, peso, fluência e o espaço. E aí ele traz as danças folclóricas, então conta um pouco a história de onde surgiu, através das culturas europeias, indígenas, africanas, a importância dessas manifestações culturais, contando a história de um povo que passa de geração em geração, de uma região que, através das músicas, dos trajes típicos, das danças, vão contar essa história, né? No Brasil, o frevo, originado em Pernambuco, o carimbó, na região da Amazônia, são consideradas patrimônios culturais imateriais do brasileiros, né? A gente já em outros ATPCs falando da importância do patrimônio material e imaterial. E no estado de São Paulo, temos também o nosso jongo, o fandango e a catira, que são exemplos de danças brasileiras e paulistas que traduzem a tradição e os costumes do povo numa determinada região. Será que os nossos alunos conhecem? Então, é uma grande oportunidade a gente estar trazendo essas danças culturais paulistas para os nossos alunos também, não é? Aí, falando um pouquinho de Rudolf Laban, um dançarino, foi coreógrafo e artista, e foi dedicado ao estudo sistemático da linguagem do movimento. Através dos seus estudos de notação, dividiu os fatores em movimento em 4 categorias, né? Então, o que a gente acabou de falar, o espaço, a fluência, o peso e o tempo, né? O espaço vai falar
onde a dança acontece, né? O espaço onde que encontramos a cinesfera, né? Esse movimento do corpo, as flexões, os deslocamentos. A fluência, o movimento contínuo, uniforme, progressivo, onde a gente usa a parte do tronco até as extremidades dos membros, né? De forma controlada, mas fluente ao mesmo tempo. O peso, né, quando a gente coloca o corpo em relação aos movimentos, né? Então, o peso dá suporte à verticalidade, à estabilidade e segurança. E aí existem as denominações que ele fala, né? São leves, suaves, firmes e resistentes. E o tempo? É o tempo que define o movimento, se é rápido, lento, moderado, os ritmos métricos, né? E a gente coloca isso como uma possível definição na duração, no ritmo e na pulsação desse movimento. Né? Atividade 1, a sondagem, né, que é sempre importante ao dialogar com os alunos. Né? O que vocês entendem por cultura popular, o que vocês entendem por dança popular folclórica brasileira. Então, é um pequeno recorte e vocês vão trazendo outras questões que estão ali no material. Apreciação, então começa a atividade conversando sobre a importância de conhecer o corpo, seus limites para dançar, fale sobre os movimentos e em seguida apresente os vídeos indicados. Aí está lá, né, os endereços eletrônicos das imagens, né, então vocês podem também estar passando, né, sobre a dança da saia, a capoeira. Tem uma ficha de anotações que eu achei muito interessante, né, que ali está constando, né, a dança folclórica, movimentos mais marcantes da dança, o local de apresentação, organização da dança, se é duplas, quarteto, roda, outras observações que julga importante. Então aí temos aí, né, na dança folclórica, a catira, o carimbó, o São Gonçalo, o chachado, a chimarrita e entre outros. Então, dentre todas essas danças folclóricas, fazer essas anotações, né? Em cada elas, qual o movimento mais marcante, local de apresentação, se foi uma organização em dupla ou quarteto e outras observações, né, que eu acabei de falar para vocês. Tem os nossos preciosos QR Codes, que ali tem os vídeos, então tem o clipe de Tudo Brincante, tem a catira na região sudeste, o carimbó na região norte, o chachado na região nordeste e no sul a chimarrita. E é a chimarrita que eu gostaria de passar para vocês, para a gente apreciar um pouquinho sobre essa dança gaúcha, lindíssima. Chimarrita, vou cantar, que ainda hoje não cantei. Chimarrita, vou cantar, que ainda hoje não cantei. Deus lhe dê muito boa noite, que ainda hoje não lhe dei. Deus lhe dê muito boa noite, que ainda hoje não lhe dei. Aragânica porteira, a chimarrita mentiu. Aragânica porteira, a chimarrita mentiu. Não censure a dor alheia, quem nunca dor e sentiu. Não censure a dor alheia, quem nunca dor e sentiu. E vamos subir na cena, gaiteiro! Chimarrita, chimarrita,
Rita, Shima Rita, meu amor. Por causa da Shima Rita passo tormentos e dor. Por causa da Shima Rita passo tormentos e dor. Então vejam que bonito, né? E é interessante porque minha família é do sul, né? E eu já apreciei várias danças gaúchas, já vestia a roupa de prenda. Então é muito interessante trazer também de outras regiões aí uma dança, né? Para eles poderem apreciar. Na atividade 3, ação expressiva, inicie verificando-se durante a apreciação das imagens e vídeos na atividade anterior, os estudantes conseguiram perceber que nas danças folclóricas os movimentos utilizados são bem diversos e característicos de cada região. Então é importante, a passar esses vídeos, ver essa diferenciação, né, de como são esses movimentos a depender das danças de cada região, certo? E esse material apresenta aí, né, toda a diagramação, né, então o que tem dentro do espaço, os níveis, direção, deslocamento, o que é nível, o que é direção, deslocamento, dimensão, fala do movimento corporal, né, a quinesfera, fala sobre o fluxo, o eixo, os giros, o peso, os saltos e o rolamento, e o tempo, rápido, moderado e lento. Então, é super interessante a gente passar isso para eles, porque é a atividade, na próxima atividade que eles vão utilizar, né? Então, a partir do que eles foram ver, eles vão colocar e fazer essas anotações, né? Dentro da catira, do carimbó, quais movimentos corporais eles notaram, dentro do espaço e dentro do tempo também, ok? E aí as nossas referências bibliográficas, né? Do que eu falei, né? Do que eu trouxe de repertório para vocês sobre a dança. E aí, pessoal, é um convite, agradeço a quem esteve agora na primeira TPC, e um convite para nós continuarmos a segunda TPC, que ainda vamos falar sobre a dança, né? E trazer algumas. Vamos começar a nossa segunda TPC ainda falando sobre uma linha do tempo, sobre a história da dança. Vou mostrar a abertura do vídeo Lago do Cisne. Vou contar um pouquinho da história ainda sobre essa linguagem maravilhosa, a importância de atrelar o conteúdo, a apreciação e tecnologia em sala de aula, o Lago do Cisne, que é um clássico contemporâneo aí presente na nossa história da dança, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Vou passar agora o vídeo Lago dos Cisnes.
gente, um espetáculo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. É, assim, uma coisa sublime, né? Bom, quais são os objetivos, né? Então, apoiar e subsidiar o trabalho dos professores de arte em relação à linguagem da dança, apresentando a continuação de um panorama da dança, da criação do balé até as produções de dança contemporânea, discorrendo sobre os principais coreógrafos, bailarinos, obras, pesquisadores teóricos, bem como sobre as concepções de escola e movimentos da dança. Os objetivos específicos, né? Então, a gente tem promover momentos de nutrição estética e subsidiar os professores quanto às ações de planejamento de atividades na linguagem da dança. Muito bem, vamos lá. Então, um momento de apreciação, né? Eu trouxe a dança expressiva alemã, Rudolf Laban, né? Que vai trazer aí sobre as conexões entre a corrente expressionista e a dança moderna. Então, o expressionismo na pintura se definiu como uma arte antiburguesa, popular e mística, em que o psiquismo ocupava o lugar do racionalismo. Então, isso a gente viu muito nas artes visuais. Esse movimento desenvolveu um discurso que se opôs à lógica vigente da cultura e das artes, e assim contaminou as vanguardas artísticas da Alemanha. No seu ideário estava a compreensão da arte como uma espécie de necessidade interior, que confina a existência do sujeito ao campo subjetivo e relaciona a criação diretamente ao fazer surgir uma presença do inconsciente. A dança moderna tomou alguns de seus preceitos, sobretudo o modo de pensar da arte como expressão de uma necessidade interior, um pensamento que liberou os criadores das restrições das tradições artísticas. Do mesmo modo que a forma externa limitava a pintura pela obrigação de representação, o acompanhamento musical e o uso de movimentos mediados pelo vocabulário fixo da técnica de ballet constrangiam a dança. Então, vejam a transformação e os movimentos da arte, né, que foram, assim, traduzidos nessa trajetória aí da história, né, da linguagem da dança, juntamente com as artes, né, e como representou isso e como representa até hoje, ok? Continuação sobre a dança e sua linha do tempo. Então, a história da dança. Então, Rosana van Langendock é doutora em comunicação e semiótica pela PUC, pesquisadora dos estudos de dança na PUC, diplomada em dança pela Escola Municipal Barral de São Paulo. Autora de Mercy Corridan, Dança Cósmica, A Sagração da Primavera, Dança e Gênese, edições da autora, Pequena Viagem pelo Mundo da Dança Moderna. Então, gente, aqui tem a nossa linha do tempo, então falando das danças primitivas, as danças milenares, a dança moderna, a dança neoclássica, a dança contemporânea. Todos o tempo correspondente a essas danças, no tempo da nossa trajetória da linha do tempo, né? Muito bem. Aí eu trago para vocês um videozinho de Isadora Duncan, né? Então, que vai falar que nesse período da história da dança, o que vai separar o clássico do moderno não é simplesmente a temática, mas o pensamento que norteou sua elaboração. Estados Unidos e Europa têm novos modos de dançar bastante diferentes da tradição clássica em relação aos espaços utilizados, concepção de dança e movimento da dança. Então, Isadora Duncan vai trazer um outro repertório, né? Um outro pensamento sobre o clássico, né? Separando o clássico do moderno, né? Certo? Muito bem. A dança moderna, né? O embrião da dança moderna é tradicionalmente associada a Isadora Duncan, mas na realidade ela nasce quase que simultaneamente em dois países, nos Estados Unidos, com Isadora Loy-Fuller, Alemanha, e com Rudolf Laban e Mary Higeman, na Alemanha, né? Duncan e Fuller fizeram sucesso principalmente na Europa. Ruth Sandenis e seu companheiro Ted Chan criaram uma escola de dança na qual se formaram os principais grandes mestres da dança moderna nos Estados Unidos. Mary Higeman representa o movimento coreográfico expressionista que surgiu na Alemanha nos anos de 1920. Muitos modernos mantiveram as estruturas formais estabelecidas pelo balé clássico, porém alguns foram em direção a uma técnica de dança mais livre, ou seja,
não seguindo uma determinada técnica e conquistando maior liberdade para a escolha dos movimentos. Eles estavam mais abertos às sugestões de um mundo e uma mudança às descobertas da arte em seu tempo. Então vejam que interessante a trajetória, né, da dança moderna. E aí temos aí mais um videozinho que eu gostaria que vocês olhassem, né, que é muito interessante, que vai falar de Fuller, que iniciou a carreira no século XIX. Ela dançava em shows de revistas dos Estados Unidos. Sua primeira coreografia foi Serpente Dance, onde apareceu com efeitos de luzes e grandes pedaços de seda esvoaçantes, que ela movimentava com batons amarrados em seus braços. Então é muito interessante, eu gostaria que vocês vissem. Descobriu o poder da ilusão cênica com projeções luminosas sobre suas vestimentas e movimento. Sua influência marcou a arte e a moda dessa época, anunciando a modernidade que brotava na dança. Muito bem. Os primeiros modernos, então temos vários aí coreógrafos, então desde Isadora Duncan, que foi a Rússia, né, provocou grande sensação, foi influenciada por Fokine, que na forma de pensar o balé. Então, qual era o diferencial dela? Né? Dançava com os pés descalços, rejeitando as sapatilhas de ponta usadas no balé. Não dançava músicas compostas por balé nas músicas tocadas em concertos. Em 1890, né, Ruth Dennis, né, suas danças relevavam influência dos países do Oriente e elementos sobre o divino e o sagrado, com iluminação e guarda-roupa minuciosamente elaborados. E guarda-roupas, né, com roupas minuciosamente elaboradas. Martha Graham, discípula de Denchan, fundou o Martha Graham School e Contemporary Dance, cria uma técnica baseada na contração e descontração do abdômen, utilizando ainda muitos coreógrafos. Então é interessante a gente também pesquisar uma a uma para ver a diferença de uma para outra, né? Já a Doris teorizou o equilíbrio e desequilíbrio do corpo humano em quedas e recuperações. Dizia que a dança tem dois extremos. Em uma está completo abandono à lei da gravidade e no outro a busca do equilíbrio e estabilidade. Já em 32, o balé clássico se mescla com a dança expressionista na obra de Kurt Jooss, A Mesa Verde, mostra a hipocrisia das conferências de paz e os horrores da guerra, apresentou trechos de pantomima, reflete a inquietude da época. Então também é interessante a gente dar uma olhadinha. Em 1940, Martha Graham coreografou a peça Carta para o Mundo, baseada em Millie Dixon e na observação da diversidade cultural do seu país. Em Primavera Palace, com o cenário de Isamu Noguchi e música de Aaron Copland, fez sucesso com o tema sobre os velhos pioneiros dos Estados Unidos. Mary Higham, intérprete de sua própria coreografia, especialista em papéis fortes, detinha qualidades essenciais de uma atriz de tragédia, desprezando toda e qualquer forma de candura. Então, aqui, gente, desculpa um pouco a leitura, mas é só para a gente ver quais os principais modernos, né, da época, né, desde 1908, 1957, né, e a gente vai aprofundando com nossas pesquisas, né, para saber um pouco mais de cada coreógrafo. O balé russo, né, companhia Balés Russo, né, então desde 1909, a companhia criada e dirigida por Sergei Diaghilev chocou os parisienses com suas cores, sons fortes. A companhia imortalizou Václav Nikisch, não sei falar, como grande bailarino, o preferido do público parisiense. E aí, em 1912, né, que mais? Em 1912, A Tarde de um Fauno, inspirado no poema de Mallarmé, e que é o quê? Composta de movimentos retirados dos afrescos gregos e egípcios. Seus personagens foram apresentados de perfil em movimentos sensuais para um público que é acostumado com ninfas e fadas, ficou desorientado. Imagina naquela época, né, a apresentação desse balé. Em 1903, a Sagração da Primavera, que é uma representação de ritual pagã de uma tribo pré-história, culminando com o sacrifício de uma virgem, que dança até morrer, com a música de Stravinsky, né? Abandona o corpo de baile e retira dos movimentos qualquer intenção narrativa. Coreografia com os códigos de balé clássico, mais propostos movimentos difíceis para os bailarinos. Treinamento nessa técnica. A apresentação no Teatro da Ópera de Paris chocou o público acostumado com formas de apresentação coreográfica do balé clássico. Então veja, né, gente,
Imagina naquela época como foi a apresentação desses balés, né? Toda essa nova configuração, né? Então, acho que surgiu muitos reprovas, né? Vamos dizer assim. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial, pararam de viajar pelo mundo e continuaram a produzir novas coreografias. Em 17, a criada Parade, obra com cenário de Pablo Picasso, música de Eric Satie e coreografia de Leonardo Massini. Então, veja, já começa a mesclar, né, outras artes, né, outras músicas. Então, é isso que é interessante a gente estar observando. Aí, outra vídeo que eu gostaria que vocês também olhassem, né, como que isso desprendeu, né, como foi o desenrolar, vamos dizer assim. A dança neoclássica, então, o bailarino russo Rudolf Nureyev, que é muito conhecido e muito bonito esse vídeo. A dança neoclássica e seus expoentes, então, desde 1920, a bailarina coreógrafa Maria Rebed fundou em Londres sua companhia. Seus bailarinos e coreógrafos alimentaram o Royal Ballet, né? Em 1933, o coreógrafo russo George Balanchine trabalhou em Diaghilev, viaja para os Estados Unidos e funda a escola de bailado América, que culminou em Nova York City Ballet, né? Balanchine deu início à dança neoclássica nos Estados Unidos, uma síntese entre a dança clássica e a moderna, desenvolvida paralelamente a outras manifestações neoclássicas, com uma estética própria, propondo a dança pela dança, somente movimentos sem qualquer referência dramática. O biotipo dos bailarinos foi uma das principais características de sua estética: pernas e braços e pescoços longos, busto imperceptível e cabeça pequena. Olha que interessante. Em 1934, a primeira coreografia, Serenade, dança liberta da tutela de um tema em favor da abstração, livre de qualquer necessidade narrativa. Em 48, o New York City Ballet era alimentado pela escola de Balanchine. Eram raros artistas de fora da companhia. O mais conhecida era o Mikhail Baryshnikov, que a gente já conhece. Desculpa, acho que eu falei errado. Que dança novas versões dos clássicos. O Quebra-Nós, conhecidíssimo, Copélia e Don Quixote também. Danças que requeriam uma interpretação mais instrumental, com mais técnicas e menos emoção. Muito bem. Aqui está ele, né? Assista, é muito lindo. Vocês vão ver ele dançando, a coreografia maravilhosa. Nas décadas de 1940 e 50, na França, aí temos outros coreógrafos, né? O Roland Petit e Maurice Béjart, pertence ao neoclássico. Não questiona a linguagem coreográfica herdada da dança tradicional clássica, escolhiam o tema e procuravam colaborações de artistas que refletiam na sua época, jamais renunciaram ao vocabulário clássico que os modernos irão questionar. Petit tem um gosto mais requintado e preferências gestual espalhafatoso, né, do musical hall americano, né, espécie de uma comédia musicada entre bailarinos e cantores acrobatas e mágicos. Em 46, tem o Jovem e a Morte, bailado ao mesmo tempo romântico e neoclássico, dançado por Jean Bablier e Nathalie Philipper. Em 49, o talento de Petit foi mostrado em Carmen, versão de Prosper Mérimée. Em 57, Béjart reinventa a sagração da primavera, despoja as características russas do significado pagão e de representação do sacrifício, fazendo a apoteose do amor que salva a vida. Em 60, a coreografia para Bolero de Ravel, o papel principal de uma bailarina rodeada por homens, foi um grande sucesso. Aparece no filme Claude Lenoir com o bailarino Jean No, no papel principal. George Don, desculpa. Béjart mostrou-se interessado em experiências da dança na música moderna. Trouxe para as cenas problemas da vida cotidiana e o drama do homem contemporâneo. Aí é uma trajetória, né, dos dois, Maurice Béjart e Roland Petit. É um convite para vocês assistirem Carmen e George Don, Bolero Béjart, são lindíssimos, assistam e passem para os seus alunos, né, que é muito interessante. Na década de 60, aí, na pós-guerra mundial, né, aí as cidades destruídas pelos bombardeios começam a reconstruir seus teatros, uma atividade coreográfica se desenvolve, ao mesmo tempo que surge o chamado milagre econômico alemão, né? Em 61,
Para a modernização do balé na Alemanha, são recrutados coreógrafos de outros países como John Cranko, que toma a direção do balé Stuttgart. Cranko apresentou uma estética neoclássica, com coreografias narrativas. Então, aí, de alguns artistas que fazem parte dessa narrativa, então, as qualidades artísticas como o brasileiro Márcia Haidé e o norte-americano Richard Gragun deram vida ao dinamismo às suas coreografias. E algumas companhias aí que ficaram conhecidas também, que fizeram parte dessa década, né? Ok? E aí, mais um vídeo aí para vocês estarem assistindo. E a transição para a dança contemporânea, né? Então, das décadas de 1940 a 50, os coreógrafos questionavam os modos de construir a dança, criando uma verdadeira revolução no mundo da dança moderna. Na fronteira entre a dança moderna e a contemporânea está o coreógrafo bailarino Merce Guggenheim. Os pioneiros da dança moderna se dedicavam à construção das fundações de uma nova dança. Corrigan, chamado pelos críticos de precursor da dança contemporânea, posiciona-se contra a permanência de modelos acadêmicos da dança moderna. Em sua maioria, tais modelos respeitam uma regra narrativa e temática. As relações da dança e da música, apesar de mais abertas, permanecem na dependência de uma outra. O espaço cênico continua a respeitar a perspectiva frontal da cena italiana do século XVII. Corrigan buscou novas formas, como o compositor John Cage, música contemporânea, então ele busca outras formas, outros músicos, né? O artista plástico Robert Rauschenberg, pop art, constrói uma nova estética para a dança, lançando os princípios da dança contemporânea. E a gente consegue perceber isso, né, nas apresentações, né? Como outras relações, outros músicos, outras formas de ver a dança vão se constituindo, né? Aí, muito interessante também vocês olharem, né? A transição da dança contemporânea, dentro de uma criação de uma nova linguagem, teve umas seguintes proposições dentro da década de 40 a 50, né? E aí vai falar sobre a criação das coreografias, os vídeos, os filmes da década de 60 e 70, entre a diferença entre o olho da câmera e o olho humano, a visualização do palco. Na década de 90, o uso da tecnologia nas construções de suas coreografias, como software, lifeforms e na cenografia com apresentação de bípede. Corrigan, inimigo de qualquer teatralidade ou dramatização, pertence à objetividade formal da técnica criada por ele e à absoluta independência da dança em relação a qualquer condicionamento narrativo. Então, olha que interessante a gente ver esse salto, né, da dança contemporânea, né, como está hoje, né, utilizando essas tecnologias e como os coreógrafos viam essa dança, né, no decorrer do tempo. Muito bem. A dança contemporânea, ela não impõe mais modelos rígidos, os corpos artísticos não seguem mais um padrão estabelecido, né? A maioria desses trabalhos incorpora novos movimentos e não mais os movimentos convencionais do balé e das técnicas da dança moderna. Ganhou estabilidade na segunda metade do século XX, nos países do nascimento da dança moderna, como os Estados Unidos e Alemanha, mas também na França, Inglaterra e Brasil. Surge um novo estilo, agora a narrativa é fragmentada, o público é convidado a colocar os pedaços juntos e extrair um significado para o trabalho de dança apresentado, tecendo assim variados caminhos na construção de sentidos por meio de fruição do espetáculo, né? Então, a gente vê outras conjunturas da dança dentro da dança contemporânea, né? Na década de 60, né? Então, as ideias de Corrigan e de Cage exercem grande influência na revolução que ocorreu nas artes gerais, em Nova York, principalmente na dança, com o grupo Johnson Dancing Theatre. Esse grupo abrigava coreógrafos alegres, reverentes, idealistas, que procuravam entender a essência da dança em épocas de grandes mudanças no clima social e político. Seus participantes, considerados como a primeira onda do pós-modernista da dança, né, são Yvonne Renner, que defende as ações cotidianas transformadas em dança. Brown, que trabalha os problemas de acumulação de movimentos. E Steve Paxton,
que explora contexto e improvisação, David Gorn, que joga com várias teatralidades, Simone Forte, que toma com base os movimentos animais e vários outros. Essas novas transformações não estavam limitadas à dança, mas espalham também para a música, a pintura e a poesia. Então, gente, são vários aí coreógrafos, pessoas que marcaram o tempo e a gente vê a evolução. Então, cabe a vocês depois fazer uma pesquisa, olhar os tipos de dança, como isso se integrou e como isso se desenrolou ao passar do tempo, né? Para mostrar essas nuances, né? De que cada época influenciou nessa perspectiva, ok? E aí, temos uma outra, Panorama 2010, né, de Trisha Brown, também é muito interessante, que ela traz esses movimentos, né, diferentes. A década de 70, a dança contemporânea marcou um intercâmbio entre os bailarinos e coreógrafos franceses e estadunidenses. O Teatro Ópera de Paris iniciou essa troca de informações com um grupo de pesquisas teatrais e depois de pesquisas coreográficas. A coreografia contemporânea francesa revela um interesse na conexão com a literatura ou no cinema. Os surrealistas e adeptos da vertente do teatro do absurdo, é comum o uso de diálogos e textos junto aos movimentos. A bailarina alemã Pina Bausch, expoente da dança do teatro contemporâneo, movimento originado por Rudolf Laban e Kurt Jooss, então ela teve essa influência, né, dos mestres de Pina. A dança-teatro, que também estava nos nossos materiais antigamente, né? E também está nesse, né? Busca uma intensificação da expressividade, para isso faz um diálogo entre o movimento e a música, a palavra. Suas obras mostram pessoas comuns andando na rua, treinando repetida a exaustão, faz parecer que os movimentos são naturais, né? No decorrer da representação de ações cotidianas, Pina provoca o público com situações inesperadas, quando os bailarinos costumam cantar, gritar, falar e rir, colocando a plateia diante de sentimentos perturbadores. Quando a gente teve, eu e meus colegas em São Paulo, participando de uma aula, né, sobre a Pina Bausch, e foi muito interessante, né, que uma coreógrafa trouxe para nós os movimentos, e a gente pôde apreciá-los, foi muito interessante. Em 2001, criou Ágata, repleta de referências do Brasil, exaltando e criticando os clichês estereótipos, padrões e caricaturas de nosso país, as belezas naturais, o povo brasileiro, o samba. Em 78 foi criado na França o Centre National Dance Contemporain, importante centro de referência mundial. Então, aí tem todo um percurso desde a década de 70 que vocês podem também estar olhando, né? Aí a Pina Bausch, então também é um convite aí para vocês apreciarem esse vídeo que é muito interessante. A década de 80 é um outro percurso também. Aí já vamos falar em 80 das pesquisas coreográficas da Ópera de Paris. Aí tem vários personagens importantes. Aí também na década de 80 vai falar da coreógrafa belga Anne Therese, né, que faz uso de procedimentos minimalistas em suas coreografias, estruturas de coreografia simples, repetidas várias vezes em velocidades diferentes. A bailarina Magui Mahan cria a coreografia Mei Bei, com diálogos e textos apresentados durante a dança, inspira em peças do teatrólogo Samuel Beckett. Em 83, a coreografia Rosas Dance Rosas marcou o início da companhia Rosas, dirigidas pelo Kremsky. Em sua composição, além da estrutura minimalista, utilizou as técnicas dos espirais, dando mais vigor e velocidade aos movimentos dos bailarinos. Esse gestual violento e de choque é reflexo das imagens contemporâneas expostas na mídia, uma estética nomeada da nova dança que impregnou o trabalho de vários coreógrafos a partir dos anos 80 até os dias de hoje. Então é interessante essa coreografia, né, que os bailarinos estão dispostos nas cadeiras, os movimentos são rápidos, são bem expressivos, né, é uma outra linguagem usando outros objetos, então eu gostaria que vocês também observassem essa dança. Algumas dicas culturais aí para vocês estarem assistindo, né, La Danse, que é muito interessante, tem aí no YouTube, tá, que é uma drama. Em 1887, após a morte do seu pai, Mary Luz
de 25 anos, deixou sua vida no oeste americano para se juntar à sua mãe em Nova York e perseguir seu sonho de se tornar atriz. Então aí é uma dica. Outro curta-metragem, esse é muito bonitinho, aí se vocês quiserem ver, é um filme de 4 esqueletos humanos dançam e fazem música em torno de um assustador cemitério, um exemplo moderno da dança macabra medieval, então assistam também. Paixão e Fúria de Callas, o mito também é muito bonito, vocês podem estar utilizando também. E aí vamos continuar a nossa história da dança. Então a dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano, né? Surgiu ainda na pré-história, como consequência de experimentações corporais, como bater os pés no chão e bater palmas. A partir das descobertas de novos sons, ritmos e intensidades sonoras, as pessoas foram combinando movimentos do corpo, são chamadas danças primitivas. Portanto, é muito provável que a dança tenha surgido ao mesmo tempo que a música, também como uma forma de comunicação. Além disso, estava bastante relacionada a cerimônias ritualísticas e espirituais. Há registros de pinturas rupestres no período paleolítico que representam figuras humanas realizando movimentos que foram interpretados como danças, como a gente viu no TPC anterior, né? E aqui está uma demonstração como as danças eram registradas, né, nas cavernas, nas pedras, né? Então já viu esse movimento, né? As danças milenares são aquelas que ocorrem em civilizações da atividade, como Índia, Egito, Grécia e Roma. Para esses povos, dançar tinha um caráter sagrado e seu maior objetivo era reverenciar as divindades. Já na Idade Média, a dança não tinha tanto destaque devido à moralidade imposta pela Igreja Católica. Nesse contexto, as manifestações corporais foram consideradas profanas, ou seja, imorais. De qualquer forma, a população do campo continuou exercendo as danças camponesas. Aí alguns exemplos aí que a gente tem, né, de algumas danças aí, né? No Renascimento, a dança retoma a sua importância, sendo valorizada pela nobreza. Nesse momento, ela torna-se mais complexa e surgem estudos e organizações de modo a sistematizá-la. É quando surge o balé. Depois aparece a dança moderna, um estilo mais livre, espontâneo, mais relacionado com a vida real e cotidiana. Essa vertente ganhou impulso com o trabalho de uma bailarina norte-americana chamada Isadora Duncan. Outro nome da dança é Martha Graham, que a gente também vê nos nossos materiais, né? Com o tempo, outras maneiras de se expressar corporalmente foram criadas e hoje temos chamada a dança contemporânea. Nesse estilo não existe uma estruturação clara, importando mais ideias, conceitos e emoções do que propriamente a estética. Então a gente vai em espetáculos e vê que não tem uma linha assim, né? São espetáculos bem expressivos, em que o corpo ele faz vários movimentos, né? E passam outras ideias, outros conceitos que não estão diretamente ligados a esse conceito estético, né? Tipos de dança, então há vários tipos de dança e maneiras de dançar, e aí podemos classificar essa expressão artística a partir de alguns critérios, a saber, a forma, a origem e a finalidade. Então, danças de solo, quando o dançarino apresenta-se desacompanhado, danças em dupla, danças de casais, como tango, samba, forró, valsa, entre outros, danças em grupo, quando várias pessoas compõem uma coreografia, como as danças circulares, sapateados. A origem, as danças folclóricas, como o bumba, boi, o frevo, maracatu, carimbó. As danças cerimoniais, como algumas danças circulares, as danças indígenas, etc. As danças étnicas, quando são de um lugar específico. E a finalidade, a dança performática, como o balé, dança contemporânea, sapateado, flamenco. A dança social, como a dança de salão. E a dança religiosa, como a dança sufi. Então, isso é muito interessante a gente colocar isso na nossa prática, né? E passar isso para os nossos alunos, né? Uma coisa mais sistematizada. Isso aqui é para saber mais sobre o assunto, então é interessante vocês entrarem nesse site, saber mais, entrar sobre os assuntos, então a história da dança, a dança folclórica, então nesse site tem toda aí a matéria, danças africanas, a dança circular, origem, benefício e simbologia, o flamenco, o tango, origem, características e artistas. A importância da apreciação conectada com o conteúdo, então a dança clássica e a dança contemporânea, através de um conteúdo
programático, né? Então, o conteúdo é um item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, pois é subordinado a ele, é objeto da aula, através da exposição e da exploração dos conteúdos. O professor conduz o aprendizado dos alunos de forma a atingir os objetivos que predefiniu o seu planejamento de aula. Então, através do quê? Dos vídeos, da socialização e da avaliação. Então, sempre pensando na aula, em como eu vou passar esse conteúdo e como eu vou sistematizá-lo para o aluno, como eu vou trazer aí a apreciação desses vídeos, como eu vou fazer essa socialização através da roda de conversa e como eu vou fazer a avaliação da minha aula ao final do percurso dado, tá? E aí a gente tem um retrato, né, uma figura da bailarina, né? Lago dos Cisnes, né? Então, o Lago dos Cisnes, que a gente viu no começo da nossa TPC, é uma das peças mais marcantes do balé clássico mundial. O Teatro Bolshoi de Moscou estreou o espetáculo em 1877, com a coreografia elaborada por Julius Reisgen, a partir de uma composição encomendada a Tchaikovsky, autor de outras obras de impacto na história do balé, como o Quebra-Nozes. Uma das razões de tamanho sucesso é a capacidade da montagem articular, a fantástica melodia elaborada por Tchaikovsky com dança, interpretação dos bailarinos e um nível excelência excepcional. De fato, é belíssimo, né, gente? Porém, o curioso é que a primeira versão da peça foi um fracasso de público. Imaginem, o Lago dos Cisnes só se tornaria uma referência para o balé clássico a partir de uma segunda montagem, encenada em São Petersburgo em 1895, depois da morte de Tchaikovsky, com nova coreografia elaborada por Marius Petipa e Lev Ivanov. Odete, a princesa transformada em cisne. Então, tô lendo para a gente contar um pouco a história, porque não dá para, por memória assim, é difícil. Encenada em 4 atos, a peça conta a história da princesa Odete, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne pelo feiticeiro von Holdbert. Vivendo no entorno de um lago formado pelas lágrimas de sua mãe, durante o dia, Odete se mantém em condição animal, se revelando humana somente por algumas horas da noite. Para se libertar dessa condição, ela precisa de um jovem admirador virgem para lhe declarar amor e fidelidade. E caso seja traída, Odete permanecerá para sempre como cisne. Siegfried, um príncipe apaixonado. No primeiro ato da peça, conhecemos o príncipe Siegfried, que em seu aniversário de 21 anos sai para caçar e se depara com alguns cisnes. No segundo ato, seguindo as aves para as quais se encanta, Siegfried mal percebe o cair da noite e, de repente, se surpreende ao ver o mais belo dos pássaros que admirava se transforma numa linda mulher, Odete. A jovem revela sua condição, mas neste momento o encontro é interrompido pela aparição de von Holdbert. Siegfried dispara uma flecha em direção ao feiticeiro, mas Odete entra na frente, pois a morte de von Holdbert, sem eliminação do feitiço, a aprisionaria para sempre. O príncipe volta para o castelo, mas reconhece para si que deixou para trás o seu amor. No terceiro ato, durante a sua festa de aniversário, Siegfried recusa todas as pretendentes que aparecem, apesar da pressão da rainha, sua mãe. No entanto, em determinado momento, o príncipe se depara com a jovem Odile, o cisne negro, gêmea, má de Odete e filha de von Holdbert. Pensando se tratar de sua amada, ele é enganado, declarando amor e fidelidade a Odile. Ao se dar conta do que acontece, Siegfried foge. No quarto ato, Odete e Siegfried, vindo da festa, se encontram no lago. Diante da maldição em que se encontra, reforçada pela traição não intencional realizada por Siegfried, Odete pretende se matar para se livrar de sua condição. Siegfried decide se unir a ela e os dois se jogam no lago, com a esperança de viverem juntos na vida após morte. Com o ato do casal apaixonado, von Holdbert recebe um choque mortal. Em busca da perfeição. Certamente a densidade emocional do enredo do espetáculo, unindo sentimentos de esperança, paixão e desespero, tão comuns à vida humana,
é uma das bases para o sucesso, o Lago dos Cisnes. No entanto, outros elementos contribuem para o seu reconhecimento, como a busca pela perfeição técnica na execução da peça por parte dos bailarinos que dela participaram, como a virtuosa Pierrina Legna, que realiza uma sequência de 32 fautes quando interpreta Odette e Iodine. Vale lembrar que este balé também exige enormemente dos músicos, principalmente dos solistas de violino, e traz uma das mais cargas dramáticas da história da música sinfônica mundial. Um espetáculo imperdível. De fato, gente, a coisa mais linda do mundo. Desculpem meu inglês. É péssimo, mas espero que você, quem sabe, se salve. Muito bem. E aí eu trago também o Cassiano Rodrigues, né, um bailarino. Quero que vocês também entrem nessa empresa. Também não vou ler, porque eu não sei ler essa palavra, tá? Mas eu convido vocês para entrar nessa página e verem a história, né? Então aqui está, calendário, visite-nos, empresa, oferta, o teatro, então muito interessante, tá bom, gente? E aí, para finalizar o nosso ATPC, o corpo diz o que as palavras não podem dizer. Martha Rand. A nossa referência bibliográfica, voltando aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dos ATPCs. Desculpa se foi um pouquinho da parte da leitura, né? Eu não gosto muito de ler os slides, mas, sinceramente, para gravar todas as datas e falar dos coreógrafos é muito difícil, né? Eu estudei tudo, mas é difícil a gente guardar. Mas eu acho que é interessante a gente saber toda a trajetória, né, de como o balé, como a dança, a moderna, a neoclássica, os coreógrafos que fizeram parte da história, para a gente poder aí fazer uma pesquisa mais aprofundada, para a gente trazer aí os vídeos do YouTube aí disponibilizados. Então, é uma maneira da gente repertoriar os nossos alunos, a gente também saber da importância da linguagem da dança, a sua história e o que ela representa até hoje para nós. Tá certo? Qualquer dúvida, sugestões, críticas, fiquem à vontade, né? O link está aí embaixo. Não esqueçam de assinar a presença de vocês aí na ATPC, tá? É só para um controle para nós no card de formação. E em breve, dia 23 de junho, à tarde, nós teremos um encontro ao vivo para falar sobre o currículo de arte. Terei um imenso prazer de estar com vocês. Mais uma vez, se cuidem, fiquem bem, fiquem em paz e até um próximo encontro. Abraço a todos.